bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando sobre a vitalidade da teologia no Brasil, a partir, inclusive, desta última década, onde o governo brasileiro, através do Ministério da Educação, reconheceu oficialmente os cursos de teologia. A gente diz aí, em palavras mais simples, não é, que a teologia ganhou a sua cidadania. Mas o que significa essa cidadania? Até que ponto a liberdade no exercício da teologia? Então, estamos conversando um pouco sobre isso e vamos aqui, além dos nossos convidados, pois temos aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, Frei Antônio Moser e o professor doutor Padre Geraldo de Mori, que é coordenador da Departamento de Teologia da FAGE e também da pós-graduação da mesma faculdade, que é a Faculdade dos Jesuítas aqui em Belo Horizonte. Nós, como fazemos no nosso programa, no segundo bloco, a gente aproveita para indicar alguma literatura. E aqui temos 3 livros que vale a pena você ter em mãos. O primeiro, Quais os Desafios dos Temas Teológicos Atuais? Aqui a gente já entra mais na temática, né? Nós estamos falando hoje mais da teologia em si, mas aí os vários temas que a teologia vai desdobrando aí do nosso dia a dia, do José Comblain, está aí, pela Paulo, exatamente. Não é o saudoso José Comblain. E você pode ter aí esse livro em mãos para entender quais são os temas, não é? Quais os desafios dos temas teológicos atuais. Aqui do professor Felipe Aquino, autor do livro Porque Sou Católico, entre outros, Falsas Doutrinas, Seitas e Religiões. Ele trabalha essa temática, está aí pela editora Canção Nova, você pode... Aliás, isso daí é pela editora Cleofas, você pode adquirir também através do telefone que vai aparecer na sua tela, tá certo? E o último aqui, não é do Eduardo R. da Cruz, do professor Geraldo que está aqui, que são os organizadores, realmente um tema muito importante, Teologia e Ciências da Religião, até que depois vai a pergunta, não é? A teologia é a mesma coisa que ciência da religião, o governo entende a teologia como apenas uma ciência da religião, como é que é esse negócio? Já perguntar para o Padre Geraldo já, ele vai responder para a gente, tá? Teologia e Ciências da Religião, o caminho da maioridade acadêmica no Brasil, pela Paulinas, você pode adquiri-lo também, editora PUC Minas, tá certo? Tá aí, ó, na sua telinha. Especialmente você, estudante de teologia, sacerdote, não é? Os senhores bispos que nos acompanham, vale a pena aí a reflexão, tá certo? Queremos ainda aproveitar a oportunidade no início do nosso segundo bloco para convidá-lo para participar do nosso programa. O nosso endereço eletrônico você já conhece, né? empauta@cançãonova.com. Em pauta, tudo junto, @cançãonova.com. Além disso, o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, porque ali, além das atividades próprias do Frei Antônio Moser, editora, livros, palestras, atividades, enfim, você tem também um link do programa Em Pauta, onde você tem a oportunidade de acompanhar aquela temática que, porventura, perdeu. E, claro, o nosso blog aqui em Belo Horizonte, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, tá certo? Vamos, antes aqui de passar a palavra ao Padre Geraldo, deixa eu escutar agora aqui, por favor, o Padre Cleto Calimã, ele que é o diretor da teologia aqui na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e ele fala também a respeito desta aprovação do Ministério da Educação em relação aos cursos de teologia. Vamos acompanhar, por favor. Em primeiro lugar, a aprovação dos cursos de teologia pelo MEC tem um significado interessante para os teólogos e a teologia, na medida em que o nível acadêmico cresce, melhora, porque o MEC exige a formalidade, isto é, a forma acadêmica com a formação dos professores a nível de mestrado e doutorado, depois todo o equipamento necessário para ser aprovado com um curso acadêmico. Não é? Esse é um lado. O MEC não determina, por princípio, porque o MEC representa o Estado laico, né? Não determina os conteúdos formais. Quem determina os conteúdos da teologia são as instituições religiosas. Por exemplo, aqui uma instituição católica é a Igreja Católica que determina os conteúdos e a forma desses conteúdos a ser transmitida. Por outro lado, o que vai acontecer? Vai acontecer que
aprovando os cursos de teologia, o nível da formação dos agentes de pastoral melhora também. E isso exige também maior empenho na formação mais profunda da pastoral, porque não adianta só falar em pastoral como ação, mas é preciso falar em espiritualidade, mística da coisa. Sem isso, a pastoral não tem vida. Então é importante a gente trabalhar os diversos campos, a casa de formação articulada com a instituição de formação. Ok, foi aí a fala do padre Cleto Calimano, que é o diretor do curso de teologia aqui da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Agora deixa eu perguntar aqui ao padre Geraldo, daqui a pouquinho nós vamos escutar também o padre Marcial Massaneiro, que é da Faculdade Deoniana em Taubaté, no estado de São Paulo. Padre Geraldo, será que a gente pode falar que a teologia no Brasil ela tem um rosto? Qual seria esse rosto da teologia brasileira e, por que não, latino-americana? O que caracteriza a nossa teologia aqui no Brasil? Bom, eu acho que a teologia no Brasil, ela ganhou um rosto, na América Latina também, um perfil brasileiro, latino-americano, depois do Concílio Vaticano II, né? Com o surgimento da teologia da libertação, que, pela primeira vez, trouxe à baila as questões principais que estavam, digamos assim, pululando, né, nos diferentes contextos, sobretudo eram questões de ordem política, né, muitos países daqui da América Latina com questões de ditadura militar, né, de questão do atentado aos direitos humanos. Então essa teologia ela começou de forma profética, né, a denunciar isso, e ao mesmo tempo ela esteve muito ao serviço das novas maneiras de se organizar da igreja que surgiram, né, digamos assim, impulsionadas pelo Concílio Vaticano II, especialmente das comunidades eclesiais de base e das pastorais sociais. Então isso foi aí finalzinho dos anos 60, anos 70, forte, aqui no Brasil sobretudo, nos anos 80 também. Então essa teologia que teve esse perfil muito forte, né, nesses anos 70, 80, eu diria até meados dos anos 90, diversificando o seu discurso. No começo era um discurso mais social, político, depois começou também a entrar com outras questões, por exemplo, questões ligadas à problemática indígena, toda a problemática dos negros, né, toda a problemática da mulher, né, e alguns países e algumas regiões onde essa questão é muito mais premente, sobretudo questões indígenas, por exemplo. Então surgiu uma teologia indígena, uma teologia afro-brasileira, por exemplo, né? Ou uma teologia de gênero aqui também. Então esse perfil ele foi muito importante, ele deu a tônica, né, até meados dos anos 90. Mas, na minha opinião, a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, a sociedade brasileira e latino-americana também, ela se tornou muito mais plural. E muitas novas situações religiosas começaram a aparecer. Entre elas, a questão pentecostal, que começou a questionar a igreja. Pentecostalismo dentro da igreja, sobretudo com as novas comunidades e a renovação carismática, e pentecostalismo fora da igreja. Então, digamos assim, com acento mais na dimensão espiritual, na dimensão mística, na dimensão da oração, né? E também na dimensão da subjetividade, que eu acho que entra muito essa questão também, nesses anos 90, né, de forma forte. Então, a teologia, claro, ela começa também a se preocupar com essas questões aí, por isso a gente diz uma teologia que começa a pensar a nossa pós-modernidade, né, que se começou a falar de pós-modernidade aí nos anos 80, aqui no Brasil também se começou a falar, então, de teologia em situação de pós-modernidade, uma teologia preocupada em responder as questões do indivíduo e as novas questões colocadas também pela ciência, por exemplo, no campo da bioética, no campo mesmo das ciências, por exemplo, naturais, uma nova abordagem, mais abertura para o diálogo com essas ciências. Então, a teologia ela se pluralizou mais, né? Então, a gente não pode dizer que hoje, teologia no Brasil, nós estamos em 2011, né? Já, desde então, vamos dizer assim, temos mais de 15 anos, né? Eu acho que a teologia hoje ela é muito mais plural, ela tenta responder a diferentes questões. Agora, como fica isso, Frei Antônio Moser, essa pluralidade da teologia
com as suas possibilidades e os seus limites diante do magistério. Como é que fica isso? Na realidade, que ninguém se escandalize, a teologia verdadeira sempre foi plural, sempre foi plural. Inclusive, os padres da igreja, ou seja, os primeiros que pensaram sistematicamente a teologia, vamos só recordar aí alguns nomes, um Agostinho, por exemplo, um São Jerônimo, etc., eles tinham atritos muito fortes, São Basílio, e inclusive com Roma. Ou seja, sempre houve tonalidades diferentes, porque a igreja ela é plural. Lembremos-nos de Pedro e Paulo. São dois rostos diferentes dentro da mesma fé. Naquilo que é fundamental, a fé em Jesus Cristo, aí é a comunhão. Mas, por outro lado, o respeito à pluralidade, desde o início. Judeu-cristianismo, né? A tendência de impor um certo modelo. Não, mas aí já vem Paulo e já faz aquela mistura, né, que nós chamaríamos assim de inculturação na época, sabendo pegar os valores existentes. Eu quero falar a vocês, atenienses, sobre esse Deus desconhecido aqui, lá em Atenas, né, no caso, vendo um nicho vazio ao Deus desconhecido. Os outros deuses eu vou deixar. Mas, em todo caso, isso para dizer, sempre foi plural. Agora, o que houve, como foi muito bem colocado pelo padre Geraldo, nos anos 70, a premência dos problemas sociais era muito grande. Então, evidentemente que aqui se tendeu a, digamos, fechar mais em cima de questões socioeconômicas, políticas, sem abandonar o essencial, né, que é o Jesus Cristo. Né? Só que era o Jesus Cristo libertador. Então, houve um certo, digamos, mal-estar em alguns setores da igreja em relação a certos exageros que, inclusive, por exemplo, Clodovis Boff reconhece e outros reconhecem, e que é normal que em um certo período se faz uma descoberta. Gostei muito da colocação do padre Geraldo. Hoje você está mais no plural, por quê? O mundo mudou, não é? Os pobres já não são mais assim uma causa só da igreja, até os partidos políticos se preocupam, né? De uma outra forma. Em outras palavras, a igreja, digamos assim, ela tem um olhar mais amplo, e que é normal. E uma outra coisa que me agradou muito do padre Geraldo foi sobre a bioética. Quer queiramos ou não, não é porque eu escrevi sobre bioética tanta coisa, mas eu diria, são questões de fundo, inclusive, por exemplo, questão da ecologia, enquanto não se chegar à biotecnologia, com a mudança da identidade profunda dos seres, nós não fazemos a verdadeira teologia, porque não descobrimos a complexidade e a maravilhosa obra de Deus. E aí é que está. Tá certo, Primoso. Olha, mas ainda tem um pormenor aqui que não é nada pormenor e é um ponto muito importante no tocante a esta aprovação dos cursos de teologia no Brasil, que é, Padre Geraldo, está aí tramitando no parlamento, que é a questão da profissionalização do teólogo. Então, acho que seria muito importante, ainda aqui ao final do segundo bloco, o senhor explicar para os nossos telespectadores exatamente este ponto muito importante, porque, por exemplo, normalmente aí um sacerdote católico, para ser ordenado padre, faz aí uma faculdade de filosofia, pelo menos 3 anos, depois outras de teologia, mais 4 anos, aí é ordenado padre, pode continuar estudando, de repente mais 2 anos de mestrado, mais 3 ou 4 de doutorado, então quer dizer, continua. E parece que o debate, não é, o governo pode conceder, de repente, a uma pessoa que fez um curso de 2 meses, 6 meses, 1 ano, e de repente já se torna teólogo. É um ponto bastante delicado e que ainda vai dar muita discussão, não é isso? Essa questão da profissionalização, são vários projetos que já foram apresentados ao Congresso Nacional. O primeiro foi em 1999, né, por um deputado do Amapá, né, Benedito Dias, foi arquivado. Depois, em 2005, pelo deputado José Divino, no Rio de Janeiro, também foi arquivado. Depois foi apresentado o projeto que está ainda em tramitação, parece, que é do Senado Federal, do Marcelo Crivella, senador, que tem sido o projeto, digamos assim, mais debatido, sobretudo nos 2 últimos anos. Mas ano passado, como teve eleições, essa questão ficou mais ou menos de molho, né? Mas me parece, a última informação que eu tenho, é que esse projeto também tinha sido arquivado. Mas nesses projetos, qual o problema deles todos? Eles querem, digamos assim, que haja uma lei que regulamente a profissão do teólogo. Então,
a profissão de teólogo seria, digamos assim, como tem uma OAB, teria uma espécie de OAB dos teólogos, né? Organização, digamos assim, que regulamente, que dê a carteirinha para dizer quem pode exercer a profissão, quem não pode exercer. Ora, na verdade, essa questão, como a teologia ela foi para a universidade, ela é reconhecida pelo MEC, quem tem que regulamentar são as instituições universitárias agora. Então, se você tem um diploma de teologia que já é, vamos dizer assim, reconhecido pelo Ministério da Educação, isso já dá a você a possibilidade de você exercer, entre aspas, a função de teólogo. E não meramente um cursinho, como você falou, que muitas vezes os projetos de lei, muitos deles iam nessa direção. Qualquer pessoa que fez qualquer curso de teologia, basta ter a tal, digamos assim, da carteirinha que pertence a essa organização de teólogos, né, seria reconhecido como teólogo. Ora, isso é muito problemático. Mas o Ministério, portanto, não deveria, então, estabelecer os critérios? Os critérios já estão estabelecidos, na minha opinião, quando a teologia foi reconhecida, tanto em nível de graduação, quanto na pós-graduação. A pós-graduação, por exemplo, tem uma instância superior de avaliação, de acompanhamento, que dá os critérios do que é um curso excelente, do que é um curso fraco, percebe? E são critérios formais, muitos deles, não influem muito no conteúdo, percebe? Porque você tem uma liberdade para apresentar o conteúdo, né? Como eu falei anteriormente. Sim, eu gostaria de pegar uma deixa na colocação do Padre Geraldo, talvez que para alguns telespectadores que não estão habituados à teologia, etc., estão sentindo-se assim um pouco com interrogações no abstrato. Por que essa nossa preocupação de que haja uma regulamentação, parâmetros mínimos, etc.? Porque certos projetos faziam com que qualquer pessoa se metesse, um pastor que se metesse a se chamar de teólogo, e na realidade não tinha formação, consistência, e sobretudo essa visão mais de embasamento científico, crítico e assim vai. Em outras palavras, hoje eu diria, muitos desses pastores estão despertando para a seriedade da teologia, estudando e com profundidade. A Bíblia, por exemplo, inclusive nas línguas originais, aramaico, hebraico e grego, que muitos padres católicos nem estudam mais, né? Traduzindo, há uma evolução de seriedade, e nesse sentido é um grande ganho, não tenha dúvida nenhuma. Tá certo, nós vamos, antes de terminar ainda o nosso segundo bloco, escutar então o padre Maciel Massaneiro, que é o diretor justamente do curso de teologia da Faculdade Deoniana em Taubaté, no estado de São Paulo. Vamos lá. Uma desvantagem, que eu começo pelo lado negativo, mas é muito simples, é que como o reconhecimento da teologia, né, no Brasil é recente, é de 1999 para cá, a única desvantagem técnica e que dá um processo um pouco trabalhoso é reconhecer todos os que já fizeram teologia antes de 99. Mas nesse caso, o Ministério da Educação, ele mesmo propõe um processo e um caminho para que isso seja recuperado. Então é uma desvantagem meramente técnica. Na verdade, faculdades teológicas apenas eclesiásticas já tinham alcançado esse nível de organização. Não é muito diferente. A questão é que a gente tem que adaptar um pouco os formulários e os métodos, mas é coisa mais na linha do registro acadêmico, de eixos transversais que vão fazer assim, um currículo de estudos, a orientação pedagógica tem que ser dada, o colegiado de curso tem que funcionar, a avaliação se tornou mais fluente, mas eu considero que isso que é bom para o ensino superior em geral, só vem dar valor à teologia. Eu hoje entendo que sem essas exigências, a nossa prática teológica poderia se empobrecer, não é? Então, na minha compreensão, nos anos todos que eu tenho de experiência, até de consultoria nesse nível, eu hoje até agradeço ao Ministério da Educação que preservou o caráter específico do conhecimento teológico, sem nos excluir de um nível de qualidade que se pede para todo o ensino superior. Eu me sinto valorizado como teólogo, como faculdade teológica. Nós temos, então, essa chance, né? Nós temos, além de tudo que a igreja já tinha de bom, nós temos um aparato de ensino superior aplicado para a teologia que está dando valor para a gente, né?
Tá certo aí, está dando valor para a gente. Nós vamos para mais um intervalo, você não sai daí. Terceiro bloco, vamos conversar um pouco sobre as tarefas da teologia. Qual é a missão da teologia, não é? Do saber teológico, que deve estar, obviamente, não é? Em sintonia com a missão que é própria da igreja. Então, sobre isso a gente conversa no nosso terceiro bloco. Já estaremos de volta.